Hoje eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 21, verso 15 em diante, em que podemos notar um compromisso exigido por Cristo do apóstolo Pedro com relação ao ministério, com relação a pastorear as suas ovelhas. Vamos entender melhor lendo o próprio texto. João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, então Cristo disse a Pedro: Apacenta os meus cordeiros. No verso 16 do capítulo 21, diz que tornou a perguntar pela segunda vez. Então Cristo perguntou a Pedro pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. No verso 17 diz que pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Nós podemos verificar nessa perícope, apenas nesses 3 versículos, verso 15, 16 e 17, em que há uma ênfase com relação ao ministério de Cristo. O ministério que é apacentar as ovelhas, cuidar do aprisco do Senhor. Não simplesmente abandonar o ensino, abandonar a doutrina de Cristo, abandonar o cuidado com aqueles que não se converteram ainda ou que estão em processo de conversão, em processo de santificação. Então, esse é o cuidado, é o apacentar. O apacentar é levar adiante o ensino de Cristo. É continuar disseminando as palavras do Senhor, a lei de Deus, as orientações do Pai Celestial e continuar cuidando das ovelhas. Para que essas ovelhas elas se mantenham no aprisco do Senhor. Para que essas ovelhas possam se desenvolver de acordo com a vontade de Deus, observando as leis de Deus, os mandamentos, observando os ensinos de Cristo. E Pedro ainda não tinha, talvez, entendido a importância desse recado. A importância dele zelar pelo aprisco do Senhor, pelas ovelhas, pelo povo do Senhor, pelas pessoas que estavam aprendendo o Evangelho, que estavam tendo contato, talvez pela primeira vez, com a palavra da salvação. Então, isso é o que Cristo disse a Pedro e que hoje está em voga, e que hoje se mantém para a nossa geração. Porque a Bíblia, como dito nos vídeos anteriores, ela é sempre atual. Nós sempre podemos extrair dela através da interpretação, da hermenêutica, através da exegética, melhor dizendo, da exegética, o sentido atual das palavras de Cristo, das palavras do Senhor. E aqui nós vemos que, por 3 vezes, Cristo enfatizou: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas, ensina a minha doutrina a ela, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo fala isso. Mas ele precisa que nós levamos o ensino dele adiante. É isso que ele está falando a Pedro quando diz: apacenta os meus cordeiros. Quando diz: pastoreia as minhas ovelhas. Ouve as minhas ovelhas, o meu povo, orienta eles nos meus caminhos, nos mandamentos do Senhor. Zela por eles. Cuida para que o lobo não venha e não as arrebate e não as disperse, como nós vimos lá o diálogo do profeta Ezequiel com Deus lá no livro de Ezequiel.
Cristo não quer isso. Cristo não quer suas ovelhas despertas, errantes, suas ovelhas que venham a ser arrebatadas pelo inimigo, por Satanás. Não. Ele quer um pastor zeloso. Ele quer aquele que vai ensinar, que vai profetizar, que vai evangelizar, como disse o apóstolo Paulo. Então aqui nós vemos a ênfase de Cristo com relação à continuidade do seu ensino, do seu ministério, dizendo especificamente a Pedro. Aqui não foi a todos os apóstolos, ele está conversando especificamente com Pedro. Simão, filho de João, está especificado aqui no verso 15 de João, capítulo 21, verso 15. Nós vamos ver também o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Lá na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Olha os dons do Senhor para a igreja. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, tem a definição de que tem um mandamento, uma determinação também. Ou melhor, uma determinação. Diz lá em Pedro, no 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus. Parece que aqui Pedro já entendeu o recado. Na carta de Pedro diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E como Cristo estava falando aqui para Pedro. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, deve partir da determinação de cada um. Em colaborar, em se dedicar, em amar a Cristo. Porque só pelo amor a Cristo é que nos leva a disseminar o ensino dele, a trabalhar pela conversão de almas, a apontar a salvação que ele mesmo veio trazer. Então é por amor a Cristo que devemos apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas, como o próprio Senhor determinou. Se me amas, Pedro, apacenta os meus cordeiros, no verso 15, capítulo 21 de João. Tu me amas, Pedro? Então pastorei as minhas ovelhas, no verso 16, capítulo 21 de João. E pela terceira vez, diz ele, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas e apacentar as ovelhas. De três formas diferentes Deus falou que se deve zelar pela igreja. Buscar a ovelha perdida, aquela desviada, aquela que ainda não conhece a seara do Senhor, os caminhos que levam para a salvação, através da divulgação do ensino do Evangelho de Cristo, através do ensino dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos que está em Êxodo 20, que o próprio Senhor veio nos trazer. Então esse é o recado para hoje, bem atual para os tempos modernos, que Cristo disse a Pedro: se você me ama, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Cristo disse. Vamos demonstrar amor por Cristo, ensinando o evangelho dele, zelando pela sua palavra, zelando pelas leis de Deus, mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem permanecer nele, permanecer como a videira, a parábola da videira, o ramo que permanecer ligado à videira, quem permanecer ligado a Cristo, é isso que ele disse. Quem permanecer de mim, ele prometeu a vida eterna para quem permanecer até o fim nele. Vamos permanecer em Cristo, vamos ler a palavra do Senhor, especialmente os 4 evangelhos. Vamos meditar na palavra, vamos orar a Deus todo dia, nos alimentar da palavra de Deus. E vamos ensinar a ela também a outros que ainda não a conhecem, que talvez estejam desviados da verdade, desviados daquilo que Cristo ensinou, nos deixou delegado.
Por último, eu quero ler com vocês Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos meditar nessa palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde.